Estamos de volta para a segunda parte deste debate de autárquicas 2013, dedicado ao município de Penafiel, para as eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 29 deste mês de setembro. Retomando este debate e antes de dar a voz continuidade ao mesmo através dos diferentes candidatos, faço um ponto da situação no tempo que cada um usou na primeira metade deste debate, sendo que o candidato do Bloco de Esquerda é aquele que, para já, tem tempo menos usado, ou seja, é o mais poupadinho. O candidato do Bloco de Esquerda, João Paulo Correia, usou um tempo total de 9 minutos e 16 segundos. O candidato do PS, ao invés, é aquele que mais tempo esteve em antena, gastou 14 minutos e 40. O candidato da CDU usou 11 minutos e 31 segundos e o candidato da Penafiel Quer, da coligação Penafiel Quer, usou o tempo de 11:36. Há aqui um empate entre a CDU e o Bloco de Esquerda no tempo usado em debate, com essa clara diferença do PS, que usa mais tempo, e do Bloco de Esquerda, que usou menos tempo. Portanto, meus senhores, os dados são estes do tempo usado em cada um candidato na primeira parte. Portanto, eu sugeria que usassem da melhor forma o tempo sem grandes apartes, porque os prejudicados são, porventura, as vossas candidaturas, porque quanto mais tempo passarem a discutir à partes, menos ideias transmitem ao eleitorado. Retomo este debate que está a ser transmitido por 2 canais de televisão por cabo, a Val Sousa TV e a Voz Local de Lousada. São 2 canais que transmitem no cabo, nos canais da MEL, poderá sintonizar este debate e os outros que iremos fazer ao longo desta semana aqui no RCP. Retoma então o debate relacionado com o tema de Penafiel, ordenamento do território. Estava no uso da palavra André Ferreira. André, com este dado, o senhor já está a penalizar em termos de tempo para concluir o tema do ordenamento do território. Quer acrescentar uma... Portanto, em relação também a essa questão e no ponto que eu fiquei do ordenamento do território, também dar aqui nota que faço minhas as palavras aqui do candidato do Bloco de Esquerda, que no que diz respeito ao pelouro que tutela o ordenamento do território e o pelouro do urbanismo, há aqui algumas situações que carecem de ser rapidamente alteradas, porquanto nós não temos uma Câmara solícita nem uma Câmara parceira para com os municípios de Penafiel e, em algumas circunstâncias, há tratamentos diferenciados, o que não abona a instituição Câmara, que se deve pautar por critérios de isenção e de imparcialidade. Eu não posso conceber no meu concelho que um simples particular, para obtenção de uma certidão, por exemplo, demore mais de um mês para obter essa simples certidão, quando há concelhos vizinhos que podem até solicitar via online e no final do segundo dia útil têm na sua residência e fazem o pagamento via internet. Enfim, são situações que em nada abonam a desburocratização que há pouco o candidato Antonino de Sousa falou, porque se desburocratizou na questão da revisão do PDM em algumas circunstâncias, no funcionamento da Câmara burocratizou-se e de sobremaneira. Eu tenho exemplos concretos que posso aqui, no decurso desta entrevista, trazer à colação. David Teixeira, candidato da CDU, foi o senhor que lançou este tema a debate. Uma réplica para finalizar o tema. Este tema, como já foi provado pelos os parceiros que estão presentes neste debate, é um tema muito, muito importante e preocupante. E a prova está de que, como já o disse e volto a frisar, a CDU não só tem vindo a discordar com a fórmula como foi feito, não na totalidade, mas em parte, este PDM, tem levantado as questões na Assembleia Municipal e as posições têm sido diversas, mas não houve, por parte, quer do PS, quer do PSD, uma solidariedade com as propostas apresentadas, que são preocupantes e que limitam, em parte, o progresso do nosso concelho. É óbvio que o tempo é escasso e não podemos aqui, em pormenor, estarmos a relatar a realidade do nosso concelho. Poderá haver uma outra oportunidade, mas neste momento, como o tempo é limitado, mas a nossa preocupação, quer a nível do município, quer a nível
nacional tem sido sempre o ordenamento do território, mas com cabeça, tronco e membro. Dr. António de Sousa, réplica final para este tema, sendo que lançamos já o próximo tema a debate, tem que ver com o tema da educação e parque escolar, um tema sugerido pela sua candidatura. Muito bem. Eu, a propósito desta questão, queria apenas clarificar que pluro do urbanismo e pluro do planeamento são distintos, tratados até por vereadores diferentes. No domínio da burocracia, a minha opinião é claramente diferente. Eu acho que, de facto, houve uma evolução muito grande e hoje, também nesse domínio, a nossa Câmara Municipal é muito mais célere no atendimento que faz aos municípios. De resto, nós temos em quase todas as áreas da governação municipal, sobretudo aquelas que contactam com o público, permanentemente a decorrer inquéritos de satisfação e os resultados são francamente positivos, todos na ordem dos 90% de satisfação revelada nesses mesmos inquéritos. Bom, indo agora então à questão da educação. A questão da educação tem sido, ao longo destes 3 mandatos da coligação Penafiel Quer, uma permanente prioridade. Todos se lembrarão ainda de como era o nosso parque escolar há cerca de 12 anos atrás. De facto, um parque escolar muito antigo, muito desatualizado, em nada condizente com as novas dinâmicas da educação. E por isso, ao longo destes 12 anos, o esforço que o município fez para o renovar e para o requalificar foi muito grande. Eu posso dar-vos como exemplos os jardins de infância que foram construídos, 16 novos jardins de infância. Foram requalificadas 4 escolas do ensino básico e foram construídos 13 novos centros escolares. Estamos a falar de equipamentos que estão dotados de tudo aquilo que é, hoje em dia, essencial para que decorra bem o processo ensino-aprendizagem. Estou a referir-me aos quadros interativos, estou a referir-me às cantinas para servirem as refeições, estou a referir-me aos polivalentes, aos polidesportivos e até temos um centro escolar aqui na cidade de Penafiel, pela sua dimensão e pelo número de alunos que acolhe, que tem um pavilhão gimnodesportivo. De facto, uma verdadeira revolução neste domínio, aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 12 anos. Em números redondos, posso dizer-vos que o município de Penafiel investiu cerca de 20 milhões de euros na área da educação, nesta renovação do parque escolar, nos jardins de infância, nas escolas básicas do primeiro ciclo e nos centros escolares. Um valor semelhante, por exemplo, àquele que tem sido investido na área do saneamento. Portanto, diz bem a dimensão do investimento que aqui foi feito e da prioridade que constituiu sempre nas políticas municipais a área da educação. E queria também aqui assumir o compromisso com os penafilenses de que esta continuará a ser uma prioridade para nós. Vamos continuar a aposta na educação. Naturalmente que, no que diz respeito ao parque escolar, neste momento o trabalho está praticamente concluído. Temos ainda algumas escolas que vamos também requalificar. Neste momento, por exemplo, está a ficar concluída a requalificação da escola de Oldrões. Também a de Santiago está em obras. A de Bostelo foi inaugurada no sábado ou domingo passado, no fim de semana passado. Também Novelas tem já o concurso lançado. Marecos vai ser feita a adjudicação. Portanto, vamos continuar com este percurso de requalificação do nosso parque escolar, mas a verdade é que há aqui um trabalho que foi feito ao longo destes 12 anos, absolutamente notável do ponto de vista da dimensão e no ponto de vista da diferenciação que hoje acontece relativamente ao que era o nosso parque escolar no ano de 2002. João Paulo Correia, vamos voltar um pouquinho atrás no debate. O senhor foi penalizado na primeira parte a falar sobre a questão do ordenamento do território e, de resto, o senhor, como já aqui foi dito, é aquele que menos tempo de antena teve na primeira parte do debate. Quer replicar esta questão do ordenamento do território antes de avançarmos para o tema aqui lançado pela coligação? Não, relativamente ao ordenamento do território, tem havido alguma falta de aproveitamento, nomeadamente nas zonas ribeirinhas, um aproveitamento no turismo e algumas situações que têm sido licenciadas zonas, passando de zona verde para zona de construção, no nosso entender, que nos deixam algumas reticências e depois parece que há aqui um critério. Alguns particulares que
não cumpriram as regras estipuladas no ordenamento do território, dá a sensação, e eu direi mesmo, não é a sensação, que é a realidade, que pagando as licenças e pagando as taxas municipais, receita para a Câmara, que se passam as licenças e que se resolve o problema. Nós, Bloco de Esquerda, somos completamente contra essas situações. E da nossa parte, se formos poder e se tivermos voz ativa na Câmara Municipal, não aceitaremos e vamos debater essas situações em que o dinheiro não compra tudo. Há regras e as regras devem ser implementadas a todos os penafidelenses e a todos os cidadãos de igual modo, e não pode haver pessoas, pelo facto de terem dinheiro e que constroem em cima de vias públicas em que não os espaços, as regras não são cumpridas. Da nossa parte, combateremos essas situações, essas e outras mais, em que o cidadão não fica à porta da Câmara, em que para ter acesso à Câmara Municipal, eu direi mesmo, dá a sensação que a Câmara Municipal está acima dos cidadãos, não há uma ligação diretamente ao cidadão e que não são todos tratados por igual modo. Nomeadamente, os eleitores e os eleitos, e nomeadamente os eleitos, e eu neste caso sou candidato a eleito, tem que haver uma ligação com as pessoas. Nós não estamos acima e, se formos eleitos, devemos cumprir e somos eleitos para servir e ajudar as pessoas. E essa sensação e esse mal-estar que se nota nas populações é que a Câmara não é de todos. A Câmara não é do cidadão normal. Há uma burocracia para ir à Câmara, até para ser atendido, para ser recebido. Parece que está a entrar num espaço estranho. Vamos devolver a Câmara e os serviços municipais, que é público, às pessoas e aos cidadãos. João Paulo, sobre a questão da educação e o parque escolar, o tema aqui trazido a debate pela coligação Penafiel Quer, foram aqui falados em muitos milhões de euros investidos no parque escolar, na remodelação. Que opinião tem o Bloco de Esquerda sobre este tema? O que é que pretende fazer, se for poder, em Penafiel? É verdade, não deixa de ser verdade que, até por parte da coligação, inclusive também quando o PS esteve no poder na Câmara, que houve alguma atenção e no investimento na educação e no parque escolar. Mas há situações que nós vamos debatê-las aqui, nomeadamente as cozinhas de alguns centros, e nomeadamente eu falo na Escola EB de Paços de Sousa, no Mosteiro, em que a cozinha que foi lá investido uns milhares e que foi retirada aqui para o novo centro escolar, ficando a Escola de Paços de Sousa sem esse equipamento. Nomeadamente nas refeições que eram feitas em que este parque agora aqui escolar, aqui no centro de Penafiel, as refeições vão passar a ser feitas aqui e sendo distribuídas por as outras escolas. Temos que compreender que numa altura em que não há muito dinheiro e há falta de meios, é preciso aproveitar todos os poucos meios que nós temos. A nível de educação de auxiliares, a Câmara tem essa obrigação, porque não é só apresentar obras, tem essa obrigação de ter pessoas, e eu tenho conhecimentos pessoalmente que há escolas em que uma funcionária está a cuidar de 40 e 50 miúdos. Se essa funcionária baixar ou estiver numa parte, não tem quem abra a porta, não tem quem olhe pelos miúdos. Era preciso mais pessoal auxiliar e, nomeadamente, criar mais emprego. Também não deixaria de tocar aqui num ponto que é as disciplinas extracurriculares. O Ministério da Educação, há escolas que ainda consegue e tem essa tutela. Nós somos a favor e concordamos que a Câmara tenha essa missão, só que queremos que seja feito um critério rigoroso nas pessoas que vão ser, nos professores, nomeadamente, que vão exercer essa função nas disciplinas extracurriculares.
E não tem havido esse rigor? Conheço casos pessoalmente em que não tem havido esse rigor. As mais competentes e as mais capazes às vezes não são as que são lecionadas para essas funções. E nós gostaríamos de acompanhar, e até deixo aqui o desafio ao Antonino, que convoque as forças políticas para estarem presentes nesses sorteios e nessas avaliações. Para concluir. Já concluiu. É já de concluiu. louvar Muito bem. o esforço, mas também gostaria de tocar noutro tema dedicado à educação. Os pais e a Associação de Pais têm feito grandes obras nas escolas. É preciso lembrar que a obra não é só camarária. Nomeadamente, a Associação de Pais faz uns sorteios, faz umas feirinhas, e grande parte do equipamento que está nas escolas são os próprios pais que o estão a suportar. E isto é uma realidade que eu também colaboro e sei o que se passa. André Ferreira, a doutora André Ferreira, candidato do Partido Socialista, aqui a questão da escola, a educação e o parque escolares. A coligação faz eco dos milhões investidos na remodelação do parque escolar. O Partido Socialista tem nas Assembleias Municipais levantado muitas dúvidas, designadamente na questão das AECs. Se for poder, o que é que pretende mudar na educação? Eu, antes de mais, gostava de... Se é que há alguma coisa a mudar. Eu, antes de mais, gostava, desde logo, de salientar o seguinte, que a aposta na educação das câmaras municipais também surge no âmbito de uma política governamental do anterior Governo da República, tão criticado por muitos, nomeadamente aqui em Penafiel, e que, de facto, teve apostas verdadeiramente exemplares no que a educação e ao parque escolar diz respeito, e Penafiel é o testemunho dessa mesma aposta. Refiro-lhe, por exemplo, a remodelação de um equipamento por excelência, que é um exemplo a nível nacional, que é a Escola Secundária de Sameiro, que foi uma obra do Governo da República e que Penafiel ostenta e deve ter orgulho de ostentar uma escola que reúne todas as condições. Aquilo é mais um hotel do que uma escola. Exatamente. E nessa medida houve, na verdade, por parte do Governo Central, do anterior Governo Central, uma aposta na educação, que a Câmara Municipal de Penafiel, na esteira de muitas outras do país, deu sequência e bem a esta matéria. O Dr. Antonino, como titular da pasta, deu sequência, tem este plura apenas desde 2009, e nessa medida deu também sequência ao trabalho do seu antecessor, o Dr. Rodrigo Lopes, que, não obstante as divergências políticas que são públicas e notórias com o Dr. Antonino de Sousa, quando no ano passado o apelidou de não ser o seu candidato à Câmara Municipal, acusando de ser o candidato que defendia os valores mais ultraconservadores e da direita radical, teve um trabalho neste domínio meritório e agora até inclui a lista do Dr. Antonino. E como tal, aqui o doutor não é o pai da criança, permita-me a ironia, e isso tem que se repartir os louros por quem efetivamente é criador desses mesmos elogios. O Partido Socialista, naturalmente, que nunca colocou em causa a aposta na construção dos centros escolares, numa outra situação colocou em causa as escolhas de algumas freguesias que albergaram esses centros escolares, mas no cômputo geral foi uma política que mereceu a nossa anuência, aliás está vertida em ata. Se formos poder, porque nós temos efetivamente proposta e temos programa eleitoral, aquilo que o Partido Socialista irá fazer, até para impedir que situações como esta que ocorreram a quando de penúltima Assembleia Municipal, de uma Assembleia Municipal, não foi a penúltima, foi em fevereiro, se a memória não me falha, em que houve ali umas dezenas de professores e alunos, neste caso da escola de Bostelo, que, enfim, não tinham conhecimento por parte do vereador de Pelouro da deslocalização dos alunos para a escola de Marecos. Nós iremos dinamizar o Conselho Municipal de Educação e iremos efetivamente dialogar mais com os diferentes agentes educativos de Penafiel para evitar essas situações que não são muito abonatórias. E evidentemente que sim, tivemos ali dezenas de pessoas na Assembleia Municipal que foram confrontados, foi aquilo que lá foi dito pelas pessoas. Estou a retratar o que aconteceu nessa Assembleia Municipal, que estavam a insurgir contra o seu vereador pela circunstância de não terem conhecimento daquela situação. Estou efetivamente a transmitir aquilo que nos foi transmitido in loco. Iremos também conceber um plano de recuperação e de utilização dos edifícios das escolas desativadas. Nas visitas que temos feito pelas freguesias, vemos inúmeras escolas desativadas e escolas que não estão a ser utilizadas, e nós iremos naturalmente com as diferentes associações haver uma política, caso sejamos poder, no sentido de essas escolas serem alocadas a fins de manifesto interesse público municipal. Iremos também pugnar para que
os alunos mais carenciados, que provem que efetivamente os agregados familiares estão em situação de carência e infelizmente há muitas em Penafiel, possam usufruir, haja uma oferta dos manuais escolares até ao 12º ano. E também iremos elaborar um regulamento justo dos subsídios da ação escolar para não haver aqui tratamentos diferenciados. Além de que também iremos naturalmente garantir o transporte escolar aos alunos do ensino básico, a todos eles, articulando os horários com as componentes letivas, o que às vezes nem sempre acontece e é uma situação que a Câmara tem que ser vigilante e tem que estar David particularmente... Teixeira, candidato da CDU, o tema da educação em cima da mesa. O que é que a CDU propõe? Manter as atuais políticas? Algo a corrigir? O que é que a CDU defende nesta matéria? A CDU seria errado da nossa parte se não reconhecesse que algo foi feito de bom para o Conselho. Mas também reconhece que algo foi feito de mal, porque as pressas, costuma-se dizer, são inimigas da perfeição. E há núcleos escolares no Conselho de Penafiel, ou centros escolares básicos, onde a Câmara não teve a preocupação, primeiro, de as crianças ser protegidas pelo mau tempo. Conheço escolas que as crianças têm que andar quase 20 metros, o pai deixa ao portão e a criança vai, ou tem a proteção da chuva, o guarda-chuva, o que não é muito aconselhável para uma criança com 5 ou 6 anos, ou então vai à chuva. Depois, há o problema de quem tiver a infelicidade de estar com uma deficiência física e tiver que se deslocar através de um transporte móvel, o que é que lhe acontece? Para ir ao refeitório, tem que ir ao colo. Porquê? Porque foram as pressas das eleições. Depois temos o problema também do apoio escolar. Centralizou-se o ensino. A Câmara entendeu, e o Ministério da Educação, derivado a vários fatores, um dos quais também a diminuição de crianças, centralizar. Mas não tiverem atenção quais os custos que iria trazer depois às famílias. Porque tem que se deslocar aos 4 quilómetros, que tem que trazer canseiras ou para o pai, ou para a mãe, ou para os avós, ou então para um familiar, ou uma pessoa amiga. O transporte foi assegurado, que vão a pé, ou que vão no transporte público, porque não foi assegurado. Os pais têm mais um custo ao fim do mês, que têm que pagar transporte público. Porquê? Porque a lei só prevê que acima dos 5 km é que a Câmara ou de 4 é que participa. O que é errado. E então aqueles que têm 3 km para fazer, com o tempo de chuva. Por acaso, infelizmente, eu tenho visitado algumas escolas e já no ano letivo anterior, este começou hoje. E o que é que acontece? O que é que acontece é que, infelizmente, já se vê muitos pais a levar as crianças. E eu tenho dito para alguns que conheço, é mau sinal que estás a ver aqui a trazer o teu filho. Porque eles estão, infelizmente, desempregados. Por isso, e isto também não é nada abonatório para as crianças. E para o pai. E então, nós formos Câmara, é evidente que terão transporte toda a gente. Porque eles não foram eles que escolheram aquela situação. Foi-lhe imposta. E há financiamento para isso? Claro que há. Se há para outras coisas não há de haver, porque não? E mesmo, por exemplo, os acessos dentro da escola, o exemplo que eu dei, de não haver mobilidade para um deficiente, isso é horrível. Ter que andar ali um funcionário com a criança ao colo. Mas falta de infraestruturas no edifício? Exatamente, no interior do edifício. E é uma escola recente. Um exemplo concreto. Rio Mau. Dr. Antonino de Sousa, o senhor trouxe este tema a debate, aqui várias questões levantadas, às quais eu junto uma outra que tem que ver com a localização do último centro escolar inaugurado, que é o centro escolar da cidade. Algumas vozes criticaram a sua localização. De resto, nestes primeiros dias houve um conflito de circulação rodoviária ali na zona dos bombeiros, por volta das 8h30, 9 da manhã. Depois a situação normaliza. A questão que eu lhe coloco nesta vertente era de que não era suposto a cidade ter uma zona escolar com a consideração de todos os equipamentos escolares. Porquê esta deslocalização do centro escolar para uma outra zona da cidade que não a denominada zona escolar da cidade?
Bom, então, se me permite, eu trato já dessa questão que me Com coloca e certeza. depois direi também alguma coisa sobre aquilo que os meus colegas aqui do debate disseram. O Centro Escolar de Penafiel é, de facto, uma obra admirável que aqui foi construída na nossa cidade, uma aspiração já de alguns anos. Posso dizer-lhe que, por exemplo, o Sr. Presidente da Junta de Penafiel, o Sr. Carlos Leão, teve sempre nessa questão a sua principal expectativa enquanto Presidente da Junta e realizou agora ele, enfim, e muitos penafilenses também, esse sonho de ver o Centro Escolar abrir portas. Quanto à questão da localização. Bom, a localização foi aquela que conseguiu o consenso, enfim, possível, quer até do ponto de vista político, e foi aquele local, porque era um local onde existia um terreno do município e que foi entendido que reunia condições para ali acolher o equipamento. Não há na nossa cidade exatamente uma zona dita de equipamentos escolares. Nós temos ali na zona do Sameiro a escola secundária, depois temos a do António Ferreira Gomes, mas também temos mais a sul a escola EB23 de Marecos e a escola secundária de José Pinheiro Araújo, que agora integram o mesmo agrupamento. E, portanto, este local foi um local que se entendeu ser relativamente central e adequado ao projeto. É natural que nesta fase inicial exista alguma perturbação na fase da chegada dos alunos e depois na saída também. Convém não esquecer que hoje é apenas o segundo dia de funcionamento deste novo centro escolar, que tem uma dinâmica muito intensa, são cerca de 600 crianças, um corpo docente também muito significativo e de assistentes operacionais. E, portanto, nós temos que dar tempo ao tempo, temos que aguardar para avaliar e proceder em conformidade. E se efetivamente se vier a verificar que é necessário intervir, pois far-se-ão as intervenções que se justifiquem para que tudo possa fluir de forma harmoniosa. O horário que está definido neste momento é um horário já alargado, para que os pais possam vir trazer os seus filhos mais cedo e não haja essa pressão toda em simultâneo. Portanto, vamos aguardar as questões também de eleitoralismo. Eu penso que vai correr bem. Quanto aqui aos comentários que fizeram os meus colegas de debate e adversários nas próximas eleições. A questão que referiu o Dr. André Ferreira sobre a Escola Secundária de Penafiel é verdade, a Escola Secundária de Penafiel foi requalificada, mas olha, era bem melhor que tivesse tido um luxo menos asiático do que aquele que teve e que a Escola do António Ferreira Gomes, que fica mesmo ao lado, pudesse também ter sido requalificada. Quanto à circunstância do meu colega, ex-colega no Executivo e futuro colega novamente, o Dr. Rodrigo Lopes, ter dado início ao processo de requalificação de parque escolar, pois claro que sim, aliás, eu sempre falei no plural, a Câmara Municipal, e por reconhecer qualidades e experiência do Dr. Rodrigo Lopes, é que ele vai integrar novamente este nosso projeto. Quanto à questão do centro escolar ter sido integrado no agrupamento de escolas do António Ferreira Gomes, bom, essa decisão foi tomada no Conselho Municipal de Educação, Dr. André Ferreira. Não foi tomada por nós, que não temos essa competência nem esse poder. Foi, de facto, o Conselho Municipal que a tomou, mas eu gostava também de saber se o Dr. André Ferreira tivesse a oportunidade de decidir se a colocaria, se a integraria noutro agrupamento. Gostava também de saber qual era a sua opinião para concluir. A esse propósito. E, para concluir, dizer apenas que ao candidato João Paulo que os professores da SAEC são contratados por concurso público que decorre na plataforma do Ministério da Educação, não é exatamente por sorteio, e que a questão da cozinha da escola EB23 do Mosteiro devia deixá-lo até contente, uma vez que é de Paços de Sousa, porque essa cozinha vai deixar de servir para confeccionar centenas de refeições, o que é sempre um fator de perturbação para as crianças que frequentam a escola. Vai sair daí, vem agora para o Centro Escolar de Penafiel e vai ficar lá uma cozinha mais pequena, adequada, enfim, à dimensão que a escola tem e ao número de alunos que a frequentam. João Paulo Correia, candidato do Bloco de Esquerda, não sei se quer replicar esta questão, mas terá que ser necessariamente muito rápido, e avançaríamos para um outro tema que o senhor trouxe a debate, que tem que ver com aquilo que o senhor apelidou de devolver o município à população. Eu gostaria, antes de ir ao centro escolar, antes de ir ao tema principal, que era o Antonino estava a dizer, e bem, que ia de aproveitar, isto foram queixas que chegaram dos próprios pais,
que tinha lá uma cozinha muito boa, que eu conheço pessoalmente, e foi de aproveitá-la e trazê-la aqui para o Centro Escolar de Penafiel. Mas não deixa de ser essa retirada dessas infraestruturas foram feitas à socapa dos pais. E vai continuar a ter cozinha, João Paulo. Deixa-me só clarificar isto, para tranquilizar, sobretudo os pais. Vai continuar a ter lá uma cozinha, mas à dimensão agora da escola. Desculpe interromper, mas então aquela cozinha, quando foi lá instalada... Foi com esse objetivo de confeccionar refeições para serem depois distribuídas por outras escolas e daí o facto de ser uma cozinha industrial. Eu peço desculpa por estar a interromper, mas é apenas para clarificar esta questão. João Paulo. E quanto à localização aqui do centro escolar, havia ali um terreno que era do município e nesta altura as verbas devem ser bem aproveitadas e bem canalizadas para as áreas mais importantes, mas eu gostaria de referir que temos um quartel dos bombeiros mesmo em frente ao centro escolar. Não sei se essa situação foi acautelada pelo município e inclusive o Antonino, que é o vereador da Proteção Civil, tem essa responsabilidade acrescida. Também gostaria que respondesse a essa situação. Se eu quero ver numa altura em que... vários interlocutores e a conclusão a que todos chegaram foi que era perfeitamente adequada àquela localização e que em nada colidia com o talvez seja melhor esperar para ver. Vamos aguardar a ver o que é que... João Paulo, avançamos então no debate. O senhor trouxe, já aqui frisei, trouxe um tema denominado devolver o município à população. O que é que pretende devolver? Porque os direitos dos penafilenses estão coartados? Estão, e nota-se bem, e os penafilenses com certeza que não andam adormecidos. Em quê? Nomeadamente, quando as associações, para terem acesso e terem verbas municipais, há um monopólio de alguns grupos económicos e de alguns grupos políticos em que têm o monopólio das várias associações. E para serem recebidos na Câmara e para as verbas serem disponibilizadas e serem canalizadas, é preciso pertencer a esse grupo. Coisa que o Bloco de Esquerda não aceita e denuncia e critica e há de falar nelas. E nós, quando falamos em devolver à população o que é da população, dou-lhe casos muito concretos. Nomeadamente o parque de estacionamento no Hospital Padre Américo, e já lá vamos falar no estacionamento em Penafiel. A Câmara Municipal não fez nada e não interviu em nada para aquele parque de estacionamento é pago a um preço exorbitante. Eu diria mesmo, os penafidelenses, quando se dirigem às urgências ou quando se dirigem ao Hospital Padre Américo, e o Padre Américo me perdoa de estar a falar nele, mas eu falo nele no bom sentido, este município e quem está a gerir os destinos da Câmara devia ter uma reunião e resolver o problema do estacionamento no Padre Américo. É escandaloso. As pessoas, quando vão a um hospital, não estamos a falar de um shopping. No shopping as pessoas vão passear e pagam o parque se querem ir para lá. Ali as pessoas necessitam de ir às urgências, necessitam de ir visitar os seus familiares e têm um parque pago a um preço exorbitante e escandaloso. Agora vamos passar aqui ao estacionamento em Penafiel. Isto agora aqui em Penafiel não há um único lugar a não ser o Largo da Feira, e Deus queira que não haja feiras muitas vezes, só há feiras muitas vezes, não há onde pôr um carro e que não seja pago. E foi entregue a uma empresa privada a vigilância e passar as multas nos lugares de estacionamento pago. E tanto é que eles são tão rigorosos no passar das multas que, inclusive, já tive a oportunidade Vamos atalhando. Já tive a oportunidade de falar nisto. Houve aqui um assalto aqui a uma orivesaria em Penafiel, quero lamentar aqui com a GNR, aqui bem à nossa beira, em que até o próprio agente da autoridade, nomeadamente da PJ, foi multado em serviço. Quer dizer, não estava identificado?
Não, mas isso, António, nota-se bem que há... É assim, eu não sei o protocolo, não sei porque não tenho acesso a isso, mas deveria ter, em que parece que há uma exigência... Excesso de zelo, é isso? Eu direi que há muito excesso de zelo, estando a prejudicar o comércio, o nosso comércio tradicional. Antes, pelo contrário. E estar a prejudicar... Para defender o comércio. Não, estes preços não beneficia nada. Tem que haver preços João Paulo, para concluir. muito mais acessíveis. Temos situações... Nós, Bloco de Esquerda, vamos criar zonas em que o parque é gratuito. Nomeadamente com cartões para os comerciantes, dentro de uns horários, dentro de X horários e algum tempo disponível para que seja gratuito e não entregar a empresas privadas que não investiram um cêntimo na cidade e que agora vêm colher os frutos do investimento que é de todos. Fica a proposta do Bloco de Esquerda. Doutora André Ferreira, candidato do Partido Socialista, iria propor o seguinte: uma vez que estamos a aproximar-nos rapidamente do final deste debate, estamos já a menos de um quarto de hora, se pretender falar sobre o tema que aqui foi lançado a debate por parte do candidato do Bloco de Esquerda, poderá fazê-lo. Pode também já avançar para o próximo tema que foi sugerido pela sua candidatura, que tem que ver com a regeneração urbana. Deixo-lhe a sua opção, se quer falar dos dois ou apenas da regeneração urbana, sendo que o tempo é o mesmo. Vou ser muito breve. Replicando aqui ao que o Dr. Antonino de Sousa disse em relação a esta matéria, gostava de dizer o seguinte, que mais uma vez o Dr. Antonino demonstra aqui muitas incongruências em relação àquilo que diz, àquilo que escreve e depois faz o contrário. São situações recorrentes. Foi assim com a questão da reorganização administrativa e está a ser aqui no que diz respeito a esta questão do centro escolar ou desta questão concreta da educação. Soutor, eu limitei-me a transmitir aquilo que assistimos e o senhor assistiu na Assembleia Municipal, quando os pais encarregados de educação e docentes daquele estabelecimento de ensino disseram que o senhor não dialogou e que o Pelouro que tutela não reuniu e que foi uma decisão unilateral imposta pelo Executivo. E o senhor depois, passado 1 ou 2 dias, o que não fez na Assembleia Municipal foi lá reunir com os pais e foi dizer que afinal aquilo não passava de uma mera intenção e deu o dito por não dito, porque aliás é recorrente em várias... É verdade, isto é verdade. É verdade. Então, o Sr. Antonino de Sousa está a faltar à verdade porque na Assembleia Municipal... A deliberação da Câmara Municipal foi precedida Doutor decisão Antonino, peço-lhe o registro já da ata, peço-lhe o registro áudio da ata da Assembleia Municipal para que seja audível a declaração do representante dos pais de Bostelos. Peço-lhe essa declaração. Mas continuando. Corretos. A carta educativa não poderia ser homologada se não fosse o parecer do Conselho Municipal. Eu estou a falar de uma situação em concreto. Que foi algo na Assembleia Municipal que o está a contrariar. Que o está a contrariar de forma clara. Acho que já Soutor, essa situação está esclarecida sob pé do registro eleitor já ouviu ambas as posições, já terá uma qual era o agrupamento de escolas em que o Dr. André Ferreira gostava de integrar o Centro Escolar de Penafiel, uma vez que não concorda com a integração no Dom António Ferreira Gomes. O Soutor, mais uma vez, está a dizer aquilo que eu não disse. Aquilo que disse e repito é que o senhor não tem planeamento. O senhor nos Pelouros não há planeamento. Cria os problemas e depois resolve os problemas. O senhor cria os problemas porque não tem planeamento, não há uma gestão rigorosa e depois remedeia a situação. Aquilo que eu disse e critiquei a sua decisão e reitero aqui essa crítica é que o senhor não reuniu, não dialogou com o diferente agente. Então o senhor está a chamar. Então o senhor está a dizer que os pais encarregados de educação dos alunos de Bostelos falsearam a verdade porque foram para a Assembleia Municipal dizer-lhe isso. O senhor esteve lá e nem sequer pediu para intervir. O senhor não podia naturalmente, foi visado, o senhor foi visado na intervenção. Doutor André, não vai interromper, por favor. Estou a usar do meu tempo. O senhor não vai interromper. Porque o senhor não vai interromper, porque eu, se for aqui ao meu baú buscar declarações públicas suas do que disse sobre vários temas, aquilo que faz, eu vou-lhe chamar um nome muito feio, mas não quero por uma questão de respeito que o senhor merece e os colegas que aqui estão. Aquilo que o senhor disse, aquilo que o senhor foi alvo nessa Assembleia Municipal foi de uma rotunda crítica por parte dos encarregados de educação dos alunos do Bostelo, que está em ata. Portanto, não vamos faltar à verdade. Centro escolar foi alvo de um consenso, foi uma obra que mereceu um amplo consenso na Assembleia Municipal e na Câmara, é verdade, num terreno que foi adquirido pelo anterior Executivo do Partido Socialista, mas aquilo que eu entendo e que todos os penafilenses entendem é que, mais uma vez, foi uma obra inaugurada à pressa, porque o calendário eleitoral está, efetivamente, a chegar, por muito que se diga ao contrário, que foi pelo início do ano letivo, não foi só por isso, e não houve aquilo que devia existir, que era uma planificação ao nível da mobilidade e do tráfego. O nosso
o nosso centro histórico, a nossa cidade é um caos em termos de trânsito. E o Sr. Dr. Antonino escreveu um artigo no jornal 3 de março, passa a concorrência, em 2001, que dizia que iriam resolver o problema do trânsito caótico da cidade. Foi mais uma das promessas que o Sr. fez e, passados 12 anos, nada foi feito nessa matéria, bem pelo contrário. O trânsito está ainda bem mais caótico David do que Teixeira, aquilo que encontrou candidato da quando tomou CDU. posse no dia 7 de janeiro de 2002. Ora bem, como prova os resultados, pronto, os trabalhadores são sempre mais poupados. Eu tenho bastante tempo e eu quero o utilizar em proveito próprio da minha candidatura e, ao mesmo tempo, esclarecer os penafidelenses de quais são as nossas propostas e as nossas discordâncias. E já agora aproveitava porque o tempo não vai dar para depois me responder, e eu gostaria de pôr aqui algumas questões e vou aproveitar já. Em relação ao ordenamento do território, é verdade de que a nível do Conselho tem sido aquilo que já todos nós conhecemos. Tem havido uma preocupação pelos sucessivos executivos de fazer obra de grande investimento na cidade de Penafiel, e eu desde 1979 que estou ligado à política autárquica, e a quase todos os mandatos se mexe na avenida principal da cidade. Começou no Justino do Fundo, com a célebre avenida do Risco ao Meio, que até foi intitulada a Avenida das Mamas. Depois veio o Agostinho Gonçalves, e todos os mandatos quase se mexe aqueles cubos e aqueles passeios. E esquece das freguesias. As freguesias ficam em segundo plano. Depois temos o problema da mobilidade, ambiente e infraestruturas. Desculpem. Sim, exato. O que acontece? A nível de transportes, por exemplo, para o sul do Conselho, que transportes é que temos públicos? Os mesmos que tínhamos há 40 anos. Não houve evolução. As crianças, para serem deslocadas de Rio Mau para as Termas de São Vicente, que também está a perder mais-valia, porque as crianças preferem ir para Gondomar do que vir para as Termas de São Vicente. Porquê? Porque não tem transporte. E o transporte que tem, sujeito-se a vir, às vezes, às 40, 50, 60, 70 pessoas, depende dos passageiros que vierem extra-alunos. Essa é uma outra preocupação. Uma outra preocupação também se deve ao ambiente. E não quero ficar sem resposta em relação a esta situação. Já foi aqui aflorado o problema do aterro de Rio Mau, e eu ia diretamente à questão. Que pensa o Sr. Vereador, que é candidato como eu à Câmara de Penafiel, se for eleito, qualquer um deles, mas todos nós estamos no em pé de igualdade, o que pensa sobre o aterro intermunicipal instalado nos terrenos baldios da freguesia de Rio Mau. Porque aquilo que foi prometido na altura é que aquilo tinha um prazo de X anos para a colocação de toneladas de terreno. Esse tempo já expirou, as toneladas de lixos já ultrapassaram e de longe, e eu gostaria de saber qual era a posição em relação a isto. Também para dizer que, em relação ao ambiente, tem havido, por parte da CDU, uma grande preocupação, quer a nível local, quer a nível até nacional. Em relação a transportes, uma das preocupações que tem sido também muito debatida tem sido a IC35. E justifica-se, e nós estamos plenamente de acordo. Tanto que estamos de acordo que, quer na Assembleia Municipal, quer na Assembleia da República, os nossos eleitos já apresentaram propostas. O resultado qual foi? Votar contra e o PS encolher os ombros. Este foi o resultado da proposta apresentada pelo meu camarada Honório Novo na Assembleia da República em relação à IC35. Em contrapartida, há 3 anos atrás, o PSD, que hoje é Câmara e que já era na altura, mas que o Governo
Vamos concluir. Era- Está a levantar uma série de questões e depois o candidato da Mas isto é coligação para aproveitar o meu vai tempo. ter tempo para responder. Mas é para aproveitar o meu tempo, porque também senão ficaria aí em vazio e não depois o senhor Dr. Antonino, quer o André, quer o João Paulo, poderiam depois, essa questão deveria ter sido levantada. Estou a levantá-la, espero que haja resposta, mas a preocupação da CDU a nível local tem sido a nível nacional. Ao contrário do PSD, por exemplo, o PSD e CDS, que até andaram com uma petição a nível do Conselho por causa de abreviar a abertura da IC35 e agora está tudo bem porque não há dinheiro, o governo é da mesma cor política. Vamos concluir. Pronto, isto é mesmo para concluir e penso que depois terei o resto do tempo para utilizar. Depois vai ter ao mesmo tempo que tem os colegas de debate, que é 1 minuto para uma declaração final. Por isso, As regras foram estabelecidas no início. para concluir, até porque eu tinha 6 minutos, Já vai com 5h33. para concluir que vale a pena apostar na CDU. Dr. Antonino de Sousa, candidato da coligação Penafiel Quer, várias questões aqui levantadas pelos seus oponentes neste debate, sendo que estamos mesmo na ponta final do mesmo. Há uma questão que foi também agendada para este debate, mas que acabou por não ser discutida, tem que ver com a regeneração urbana. O senhor quer falar sobre essa questão que era apresentada precisamente pelo senhor? Claro que sim, claro que quero, mas permita-me que de forma muito sucinta deixe muito aqui apenas algumas telegráfico. respostas a algumas interpelações que me foram fazendo. O candidato João Paulo falou numa questão que eu acho que é preciso clarificar. As associações e o apoio que a Câmara Municipal de Penafiel lhes atribui. Quando praticamente nenhum município apoiava as associações, fruto das regras muito apertadas da Lei dos Compromissos, o Conselho de Penafiel e a Câmara Municipal de Penafiel continuaram a apoiar as suas associações. Aliás, aqui o nosso colega David Teixeira, que tem responsabilidades numa associação de Rimal, sabe bem que apoiamos todas as associações por igual, de acordo com as regras que estão definidas. Depois, quanto à questão do estacionamento. Bom, eu queria dizer a esse propósito o seguinte. Primeiro, a concessão dos parcómetros de superfície e do parque de estacionamento não foi feita pela coligação Penafiel Quer. Nós já herdamos essa concessão e, portanto, o que está neste momento em vigor, herdamos ainda da governação do Partido Socialista. Lamentamos que o Hospital Padre Américo tenha também concessionado o estacionamento, aliás, que a anterior administração, que o anterior Conselho de Administração, nas vésperas de se ir embora, o tenha feito. A Câmara Municipal tem aí um terreno que é público, que é municipal e onde os utentes do hospital podem estacionar de forma gratuita. Depois, relativamente às questões que aqui colocou o candidato David Teixeira, em relação à questão do IC35, dizer-lhe que nós que concordamos, de facto, é uma necessidade imensa a questão do IC35. A petição pública que foi feita está neste momento nas mãos da deputada Ana Paula Vitorino, do Partido Socialista, anterior secretária de Estado, e não fez rigorosamente nada até ao momento sobre esse assunto. E agora, então, deixar aqui algumas notas sobre a regeneração urbana. A regeneração urbana... Gosta deste novo Sameiro? A regeneração urbana tem que ser olhada, obviamente, de uma forma global. A regeneração urbana permitiu que, num período muito difícil para as empresas da área das obras públicas, que de resto têm uma presença muito forte no nosso Conselho, permitiu, dizia, que fossem alavancados 10 milhões de euros de obra. Foram financiados pelo CREN em 85% e a autarquia investiu 1,3 milhões de euros. Esta dinâmica permitiu uma requalificação imensa da nossa cidade, tornando-a mais acessível, resolvendo problemas muito sérios de infraestruturas que estavam por resolver e, do nosso ponto de vista, enfim, torná-la também mais bonita, mas isso, a questão estética é relativa, obviamente. Dizer apenas também a este propósito que
A Noite Branca, que toda a gente concorda que foi uma iniciativa fantástica que se realizou na nossa cidade e que vai certamente continuar, teve como alavancagem financeira dinheiro da regeneração urbana, mas também a Festa da Flor, os Doces Sabores, atividades realizadas pela AEP, que é parceira da regeneração urbana e que tiveram na regeneração urbana financiamento. Mas dizer, sobretudo, que a regeneração urbana empregou direta e indiretamente mais de 250 pessoas, que deu trabalho direta e indiretamente a 26 empresas, das quais 23 são de Penafiel. E, portanto, são aspectos que têm também que ser considerados, porque essas questões têm que ser tratadas com muito rigor e com muita Esclarece-me apenas seriedade. esta curiosidade que tenho, já lhe fiz a questão, o senhor não respondeu. Gosta do Novo Sameiro? Acho que o Novo Sameiro reúne um imenso potencial para criar uma dinâmica nova na nossa cidade e acho que pode ser extremamente positivo, quer do ponto de vista da dinâmica económica, quer comercial, ali para aquela área da nossa cidade. Meus caros candidatos, está concluído este debate aqui no Rádio Clube de Penafiel, dedicado ao Conselho de Penafiel. Muitos temas sugeridos por vós nem sequer foram aflorados, mas a ditadura do tempo é mesmo esta. Temos que nos sujeitar aos 120 minutos deste debate, nem sequer chega a 120 minutos, porque paramos para um pequeno intervalo. Vamos concluir, tal como foi previamente acordado, com 1 minuto cada um dos candidatos para uma declaração final, sendo que, por ordem do sorteio, o primeiro a intervir é David Teixeira, candidato da CDU, Coligação Democrática Unitária. Para terminar este debate, na qualidade de candidato à Câmara Municipal de Penafiel, faço um forte apelo a todos os penafidelenses. Votem, mas votem em consciência. Vocês já conhecem o trabalho do Partido Socialista na Câmara Municipal de Penafiel. Vocês já conhecem o trabalho do PSD-CDS na Câmara de Penafiel. Está na hora de dar oportunidade e ouvir a voz operária a defender os menos protegidos, os desempregados, os reformados, os pensionistas e as crianças. Por isso, caros penafidelenses, se vocês apostarem na CDU, tenho a certeza que daqui por 4 anos não abdicarão de o fazer de novo e reforçar o eleitorado na CDU. Por isso, para todos, um forte abraço e espero que vocês, no dia 29 de setembro, votem na CDU. Avançamos para o próximo candidato, André Ferreira, candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara de Penafiel. Peço com humildade aos penafidelenses que confiem no projeto político liderado pela minha candidatura, um projeto político novo, renovado, feito para as pessoas e com as pessoas. Connosco na Câmara Municipal, Penafiel será de todos. Iremos imprimir uma política de rigor e de seriedade. Aliás, exorto todos os meus adversários, nomeadamente o Dr. Antonino de Sousa, a tornarem públicas antes das eleições todas as declarações de interesses e participações em empresas privadas ou públicas daqueles que se predispõem a ser vereadores, para termos rigor e seriedade na gestão da causa pública e evitar alguns comentários que se possam ser feitos e tendo em conta sempre primar pelo bom nome e honorabilidade dos nossos eleitos. Irei ser um presidente solícito, parceiro, irei reivindicar investimentos de envergadura para Penafiel, não irei cruzar os braços quando vejo equipamentos como o Sazul de Penafiel e para Paredes, não irei apostar em investimentos como a Bracalândia e o Shopping Center de Novelas, que se revelaram um fracasso. Iremos apostar na criação de emprego, fomentando, através de uma política fiscal atrativa, a captação de investimento privado, minimizando o flagelo social que é o desemprego, aqui com grandes repercussões ao nível de Penafiel. A nossa aposta é as pessoas e para as pessoas. Iremos fomentar um mercado de arrendamento jovem que evite a deslocação anual de inúmeros penafidelenses jovens para concelhos vizinhos, onde tem uma política fiscal mais atrativa. Iremos apostar no turismo, nomeadamente aproveitando o património mundial que é o Douro, criando um interface com a cidade para dinamizar a vida à cidade. E iremos também tudo fazer, envidar esforços para que o ensino superior volte de novo ao Concelho de Penafiel. Podem contar connosco, podem contar comigo. Nós temos ambição para Penafiel, queremos e entendemos que merecemos André Ferreira fazer está a melhor penalizar por em Penafiel. demasia no tempo, já lá vão 1 minuto e 43 segundos. Avanço para o candidato Antonino de Sousa, candidato da coligação Penafiel Quer PSD-CDS. Caras e caros penafilenses, desde 2002 que acompanho o Dr. Alberto Santos e a vida autárquica do nosso Conselho.
Juntos enfrentamos muitos obstáculos, tivemos algumas decepções, mas também muitas alegrias que o desenvolvimento do nosso Conselho nos foi proporcionando. Ao longo destes quase 12 anos, assumi responsabilidades em praticamente todas as áreas da governação municipal. Conheço bem os dossiês e as dificuldades que o tempo atual impõe à gestão do município. Os penafilenses conhecem-me do dia-a-dia da governação autárquica. Nos últimos 12 anos, o Conselho de Penafiel conheceu um ciclo de desenvolvimento notável em todos os domínios da governação municipal. Este património de desenvolvimento municipal tem que ser defendido, preservado e continuado. O nosso principal desafio para o mandato autárquico que se iniciará com as eleições de 29 de setembro consiste na promoção do crescimento e na criação de riqueza, atraindo investimento reprodutivo e promotor de emprego. Mas temos perfeita noção que não há crescimento que dure sem a redistribuição da riqueza e sem o envolvimento justo de todos. Por isso, nos repugna a exclusão social e temos como imperativo a solidariedade. Nos domínios sociais, obviamente, mas sempre tendo presente a necessidade de construir oportunidades para os mais jovens, apostando na educação e na formação e sempre na qualidade de uma e de outra. Também vamos contar com a colaboração e o apoio do Dr. Alberto Santos como candidato à Assembleia Municipal para nos continuar a ajudar na governação municipal e para continuar a servir este município. Para isso, para dar continuidade ao desenvolvimento do nosso Conselho e porque Penafiel não pode parar, conto convosco no próximo dia 29 de setembro. Contem sempre comigo. António de Sousa gastou 1 minuto e 44 segundos. João Paulo Correia, candidato do Bloco de Esquerda. Caros amigos e amigas concidadãos de Penafiel, um voto no Bloco de Esquerda não é um voto em vão, nem é um voto perdido. O Bloco de Esquerda tem uma equipa jovem, uma equipa competente, com experiência, trabalhadora, com provas dadas na vida e no seu percurso pessoal. Por isso, votar no Bloco de Esquerda no dia 29 deste mês é um voto válido. Nós temos posições bem definidas e sabemos o que queremos para o Conselho e sabemos o que queremos para as pessoas. Temos 2 projetos, nomeadamente, que são o alavancar da nossa candidatura, que é o apoio social, e quando falo no apoio social não é dar esmolas às pessoas, é incentivá-las e pô-las na vida ativa, que elas tenham dignidade e que pensem, que não se deixem ir abaixo. Depois temos na criação de emprego, que é um dos nossos grandes projetos, é a criação de emprego. Nomeadamente, esta governação camarária tem sido passiva nos interesses dos penafidelenses. Deixou fugir o SASU para o Conselho Vizinho. Deixou que o Conselho Vizinho fosse para a área metropolitana do Porto, deixando o Val de Sousa e Baixo Tâmega muito reduzido e com muito menos força e com menos poder. Por isso, voto no Bloco de Esquerda, acredito no nosso projeto. Onde o Bloco de Esquerda tem eleitos, as contas são mais transparentes e a vida é devolvida aos cidadãos. Voto no Bloco. O Bloco de Esquerda gastou 1 minuto e 37 segundos nesta declaração final. Foi o debate dedicado ao Conselho de Penafiel, autárquicas 2013, aqui no RCP, com os candidatos David Teixeira, da CDU, João Paulo Correia, do Bloco de Esquerda, André Ferreira, candidato do PS, e António de Sousa, da coligação Penafiel Quer PSD-CDS, um debate que foi também transmitido pela Val Sousa TV e Voz Local TV, 2 televisões que transmitem por cabo com canal no MEL. Os conteúdos deste debate estarão também disponíveis nesta rádio no formato podcast durante estas 2 semanas de campanha eleitoral que hoje arranca. O debate é também reposto na noite de hoje entre as 9 e as 11 horas. Os debates RCP prosseguem amanhã com o município de Lousada.